Estamos começando o programa AltV Mulher. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui com os nossos internautas do programa AltV um amigo, um trabalhador, editor, que nós que fomos alunos e alunas da PUC sabemos da importância da editora Cortez. Aqui conosco, na AltV, você internauta que aguardou esta entrevista por algumas semanas, por motivo que nós tivemos aqui na AltV, quando infelizmente perdemos uma árvore aqui na nossa rua, o Cortez não pôde estar aqui conosco. Mas hoje eu tenho o prazer e a honra de recebê-lo, o nosso amigo, conhecido como o semeador de livros. Cortez, que bom, que honra tê-lo aqui no programa AltV Mulher com os nossos internautas. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer muito grande e também uma honra para mim estar aqui com o seu público, eu sei que é grande e variado, conversando sobre os diversos assuntos que você vai pautar. Olha, quem tem que agradecer sou eu. Porque nós trabalhamos com as famílias brasileiras e discutimos muito a questão do futuro dos nossos jovens no programa AltV Mulher. Esta é a função deste programa. E é uma honra trazer uma pessoa que é referência para os nossos jovens e para o futuro. Portanto, tê-lo aqui é nós que temos que agradecer. Esse livro, Cortez, que narra a sua história, que também é editado pela tua editora Cortez, que é A Saga de um Sonhador. Este é um livro que tentou falar da sua história, porque a sua história é uma história de guerreiro, de uma pessoa que conquistou o tempo, que esteve à frente do seu tempo. Porém, esse livro é de uma emoção muito grande, porque ele fala da história de um nordestino que deu certo. Realmente eu tive a sorte de ter essa biografia, aliás, não só essa, como mais duas biografias. A primeira foi o documentário O Semeador de Livros, de Wagner, do cineasta Wagner Bezerra. O segundo foi este livro, Cortez, A Saga de um Sonhador, as duas autoras, né? A autora Teresa Salles, que mora hoje no Recife, era professora da Unicamp, pesquisadora, e a jornalista Goimar Dantas. Aí, nesse livro está toda a minha trajetória desde menino sertanejo até 2010, quando foi a última entrevista para sair neste livro. Então, este é um livro que, inclusive, concorreu ao Prêmio Jabuti do ano passado. Certo, mas é bom colocar também, né, Cortez? Hoje você tem uma editora muito respeitada. Para nós que estudamos na PUC, nós temos uma relação de afeto com a sua editora. Não tem um aluno que não tenha passado lá, conversado com você, contado as suas histórias, sonhado lá na sua editora. Porque você, além de editora, é um amigo dos alunos e das alunas daquela universidade. Evidente, de outras também. Mas como fisicamente você está muito próximo à PUC, então essa relação é muito mais estreita. Aqui tem uns momentos muito duros da sua vida, que você superou. Você me disse que você teve sorte. Você acha que isso é sorte? É sorte e também você está sempre se preparando para buscar aquilo que você almeja. Eu fui essa pessoa e continuo sendo, no sentido de, digamos assim, beneficiar a sociedade. Eu sou um brasileiro, sou um cidadão brasileiro que aposto no nosso país, quer dizer, como você também, em muitas outras pessoas, e por isso a PUC teve toda uma importância na minha trajetória, porque você sabe que eu nasci no campo, me criei na zona rural do Rio Grande do Norte, depois fui marinheiro, terminei chegando em São Paulo, onde trabalhei inclusive no estacionamento, mas
a leitura me levou a ser o que eu sou hoje. Na realidade, o meu trabalho hoje, que é, digamos assim, uma nova missão, é falar sobre isso, que é possível. Qualquer um de nós, enfim, as pessoas se desenvolverem lendo. A leitura, ela tem essa função primordial. Sem a leitura é que é difícil você se desenvolver, mas com a leitura é possível. Então, o seu grande companheiro sempre foi o livro? Desde a tua época do Norte? Não, isso é uma coisa que veio depois. Eu me considero um leitor tardio porque eu comecei a ler muito tarde, porque na zona rural onde eu estudei, lá no sertão, não tinha livros, não tinha nada disso. E depois que eu saí de casa, aos 17 anos para 18, é que eu comecei a me interessar pela leitura. E graças a ela, cheguei onde cheguei. Mas na sua família tinha alguém que tinha esse hábito de ler? Não tinha. Você foi estimulado pela família? Por quem você foi estimulado? Não fui. Não fui, porque eu sou o mais velho da minha família. Minha mãe teve 17 filhos, criaram-se 10, eu sou o mais velho desses 10, e fui o primeiro que saí de casa à busca de algo que sempre o nordestino, não só o nordestino, assim como o italiano, o francês, o alemão, as pessoas que migram do seu país buscam em outro lugar. Foi isso que eu fiz, né? E me encontrei com a leitura, porque depois de um certo tempo, 3, 4, 5 anos, eu percebi que só a leitura podia fazer com que eu crescesse, me desenvolvesse. Se libertar daquela situação. Eu me conscientizei de que o caminho seria esse. Agora, você disse o seguinte, a gente se esforça para alcançar o nosso sonho. Você tinha claro que o seu sonho era uma editora? Não tinha. Quando eu saí de casa, na realidade, o meu sonho era ajudar os meus pais, ajudar a minha família, que vivia no sertão, e o sonho era o que aparecesse. Eu ia à procura de trabalho, eu ia trabalhar. Quer dizer, entrei na Marinha, foi muito importante a Marinha, onde fiquei 9 anos, apesar de depois ter tido problemas, questões políticas, ter saído, mas ela teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi através dela que eu consegui sair lá do Rio Grande do Norte, ir para o Recife, depois para o Rio de Janeiro, e de lá em 64, com o golpe militar, eu tive problemas e vim embora para São Paulo em janeiro de 65. Em 64 você teve uma ruptura na sua vida. Tive uma ruptura. Né? Eu tive várias rupturas, né? Essa foi uma delas, né? Depois eu tive uma outra em 79 para 80, com a sociedade que eu tinha, enfim. Mas Cortez, esse é um momento que eu acho importante. Sim. Aonde você reuniu forças, como é que você conquistou essas forças para superar essas dificuldades, essas rupturas, das quais você está colocando aqui para os nossos internautas do programa AltV Mulher? Eu quero lamentar que nós estamos com um pequeno problema em função, está caindo maior chuva aqui em São Paulo, na onde nós estamos. Eu sei, internautas, que vocês estão sobrecarregando o nosso sistema, eu agradeço demais. Eu vou passar todas essas perguntas para o Cortez, mas um pouco de paciência que a nossa técnica está equacionando, mas todo mundo está acompanhando a sua entrevista aqui na AltV Mulher. Então é o seguinte, depois de um certo tempo, saí de casa com esse objetivo, tá certo? E na Marinha, que eu digamos assim, me achei injustiçado, aí eu me convenci que realmente eu tinha que buscar algo porque a Marinha ela foi importante. Fiquei 9 anos, quando saí da Marinha não tinha absolutamente nada, não tinha nenhuma profissão, porque na Marinha eu era maquinista de navio e não tinha navio.
para trabalhar aqui em São Paulo. Enfim, terminei indo para um estacionamento, onde fiquei um certo tempo, mas eu tinha expectativa de melhorar. E a leitura fez com que eu entrasse no vestibular da PUC. Você falou tanto de PUC, não é? E a partir do momento que eu entrei na universidade, na PUC, que naquela época, nos anos 68, por aí, 65, era a grande efervescência política do país, não é? Onde conheci também grandes intelectuais, Florestan Fernandes, Florestan Paulo Fernandes, Freire, Otaviano, enfim, lógico. Todas essas pessoas, não é? E, inclusive, nosso professor Florestan Fernandes tem uma história linda, Sim, como sim. engraxate, e seu grande parceiro sempre foi o livro. Não tenha dúvida, inclusive publicou o livro para a nossa editora. Bom, exatamente. Mas então, a partir daí, minha vida mudou completamente. E o que me levou a entrar na universidade, por incrível que pareça, foi uma biografia como essa minha, né? Uma biografia que eu li quando ainda estava na Marinha. Qual é a biografia? A biografia era de um brasileiro ilustre, muito importante, chamado Irineu Evangelista de Souza, ou Barão de Mauá. Eu li esta coleção, né? E depois, quando fui fazer o vestibular, caiu na dissertação falar sobre o Barão de Mauá. Sobre o Barão de Mauá. Então, aí o que é? É sorte também, não é? E tem essa sorte, tudo isso foi um encadeamento que colaborou, cooperou para o meu sucesso, digamos. Agora, na PUC, a tua presença é muito forte lá, né? Eu falo muito da PUC porque é difícil falar de PUC sem falar de Cortez. Eu acho que hoje, inclusive, nos documentários que existe, tanto da PUC como sobre a minha vida, etc., isso está referenciado, digamos assim, não é? Porque eu faço, não é que ela faz parte da minha história, não é o contrário, não é? Mas ela faz parte da minha história, porque foi lá onde eu assisti Morte e Vida Severino pela primeira vez, eu entrei no teatro. Com certeza. E muitas outras coisas. A resistência da PUC no regime militar, não é? Tudo isso. Todos esses momentos. É. E agora, você, mais uma vez, sua relação com a vida é sempre uma relação generosa? Porque eu e muitos alunos podemos testemunhar o que significa aquela editora para nós, né? Com dificuldade, sem dificuldade, você sai com o livro, viu? Não se preocupe. Agora você está generosamente contando essa sua história em rodas de conversa. Como é que nasceu esse projeto, Cortez? Em 2006, veio a nossa editora, um cineasta de Goiás, chamado Wagner Bezerra, que leu, que, enfim, pesquisou na internet, etc., e achou que a minha vida, José Xavier Cortez, merecia um documentário. Veio me procurar, reuni minha família, dissemos, se você acha, tudo bem, nós aceitamos. Só que nós não temos recurso para fazer este documentário. Não se preocupe, eu vou mandar um projeto para o MINC, e se for aprovado o projeto, eu vou atrás de recurso. Isso, o Ministério da Cultura. Porque foi isso nós que ele fez. Fora também, temos outros. Isso, foi aprovado o projeto, então ele foi atrás de recurso do governo do Rio Grande do Norte, da própria TV PUC, que foi lá no sertão filmar tudo isso, a Petrobras, enfim, várias instituições colaboraram para que saísse esse documentário. Depois, em 2010, a TV Cultura resumiu e passou e exibiu em rede nacional. Então, a partir daí, isso cresceu muito. Bom, então, essas rodas de conversa que nós estamos aqui, vamos começar a discutir a respeito disso. O nosso internauta que está nos acompanhando fora de São Paulo, ele entra num site para te convidar. Como que se dá esse convite? Porque a sua agenda é uma agenda extremamente sobrecarregada. Sim. A editora requer muito tempo da sua vida.